paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma noite aqui juntos para buscarmos o aprendizado de Jesus. Nós vamos convidar a nossa companheira Luciana para ler a mensagem e logo em seguida fazer a prece. Luciana, por favor, vamos lá. Boa noite de novo, né? Meus amados de minha alma, oramos para que cada um que está na terra vivendo a encarnação possa se voltar para o Evangelho do Mestre. Ler nas linhas e entrelinhas o valor verdadeiro do amor, a passagem do tempo que corre rápido, em que muitos de vós se perdem em busca de ilusões passageiras, adormecendo a consciência que abriga a luz de cada ser. Quanta competição pelas túnicas mais raras, mais coloridas e mais caras, que jamais vão se equiparar às pétalas tão simples que vestem as flores. Quantas assinaturas em cheiros enquanto o verdadeiro perfume vem da alma. Quantos e quantos pares de sandália mais temem a caminhada que o Cristo convida. Filhos de minha alma, despertem para a lucidez. Filhos de minha alma, despertem para a lucidez de que a passagem do mundo temos oportunidades benditas de compreendermos o chamado, de arregaçarmos as mangas pegando a enxada do bem, arando o solo que nos foi ofertado pelo Pai, semeando de acordo com o que trazemos no íntimo de nós mesmos. Ah, meus amados, não desperdicem o tempo, não desperdicem as oportunidades, não se apeguem por tanto e tanto ao verniz da hipocrisia. Lutem com todas as armas para destruir o mal que se apossa do ego, para que a luz do amor brilhe nas mais pequeninas ações. Jesus está com todos e o alto está à disposição por ordem do Pai. Mas é cada um que tem que se voltar e permitir essa conexão. Forte, né? É um convite, né? Uma reflexão para nós todos. Que essa semana seja uma semana que nós possamos olhar para dentro de nós e entender o que será que nos impede, né? Desse convite que já foi feito há tanto tempo. E uma coisa que eu gostei tanto nessa mensagem é quando ele fala assim, que Jesus está aqui para todos nós. E que para todos os nossos amigos, né, espirituais, é uma ordem do Pai que eles nos auxiliem. Então é só a gente pedir que vai dar certo, né? Que nós possamos nesse instante serenar os nossos corações, deixar todas as nossas aflições lá de fora e que nós possamos receber o que viemos buscar aqui hoje. As boas energias, os ensinamentos, e que assim seja.
muito bonita essa mensagem que a Luciana trouxe para nós. E aquele pedaço que falou para nós lutarmos com todas as armas. Uma das armas mais bonitas é o amor, né, meus irmãos? Então, estejamos neste caminho florido. E agora nós vamos passar para a Fabiana, que vai trazer um tema muito bonito para nós também. Tenho certeza que são mensagens assim essenciais para nós. Fabiana, vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se façam em nossos corações. Que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie a compreendermos o tema sal da terra. Na realidade, o sal da terra ele faz parte das bem-aventuranças do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, conhecido também como Sermão da Felicidade. Um estudo muito lindo do Cristo que deixa essa mensagem imortal aqui na Terra e que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nós vamos utilizar o capítulo 5 de Mateus e nós vamos perceber que nesse Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, nós temos algumas partes distintas. A primeira parte que vai nos dizer sobre as virtudes que potencializadas em nós, porque nós já temos latentes em nós, somos criados à imagem e semelhança do Pai. Podemos dizer, como diz o Espírito Lázaro no capítulo 11 do Evangelho, centelhas sagradas, centelhas divinas, tudo que nós necessitamos para alcançar esse reino dos céus que Jesus nos fala, que é esse reino de felicidade, de perfeição, está em nós. Somos nós que vamos a cada encarnação evoluindo, potencializando, até alcançarmos a plenitude do conhecimento, da moralidade. E é interessante que quando se diz dessas virtudes, nós vamos compreender também quanto Jesus ele vai trazendo um encadeamento dessas virtudes, porque umas são necessárias às outras para que componham o amor em si. E mais interessante é que depois nós temos duas bem-aventuranças de perseguição. Aqueles que são perseguidos por já buscarem a vivência do Evangelho de Jesus. Não no sentido religioso, não no sentido de rótulo, mas todo aquele que ama o seu próximo, porque ama a si, ou seja, ama verdadeiramente ao seu próximo, que serve, ele já está construindo esse reino de Deus, já está compreendendo a sua essência. E muitas vezes, no mundo ainda inferior de expiações e provas, são extremamente hostilizados, massacrados. Quantos saíram da existência mortos? O próprio Mestre crucificado. E depois nós temos uma parte interessante, que é uma parte que Jesus vai se dirigir aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E nós vamos entender que é atemporal. Allan Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que todo aquele que serve, Jesus vai dizer, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então aqui nós vamos vendo como que nesse Sermão da Montanha nós chegamos a uma parte tão profunda como a que ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, for sem graça, para que ele serve? Para nada. Para ser jogado fora e pisado pelos homens. E depois, fechando, a gente tem vós sois a luz do mundo. Esse é um estudo que vai ficar para outubro, no MEAC.
vai ser o mês de Allan Kardec e todas as palestras terão como tema central Vós sois a luz do mundo. Então, começando ali no Evangelho de Mateus, Mateus vai nos dizer que Jesus, vendo ali uma multidão, ele sobe ao monte, se senta numa posição de mestre. O que é posição de mestre? Aquela posição de quem vai ensinar. Então, ali as pessoas já sabiam que Jesus, naquele instante, deixaria uma mensagem, um ensinamento. E ele começa então a dizer: bem-aventurados, felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos pobres de espírito, a gente fala que aquela pessoa é pobre de espírito, muitas vezes a gente está falando de uma forma pejorativa, que a pessoa não é boa, né? Pobre de espírito, né? Na verdade, aqui, bem-aventurados são os humildes, aqueles que são pobres em orgulho, em egoísmo, em vaidade, que são pobres em ódio, em preconceitos, que são pobres em soberba, em competições, em inveja, em ciúme. Essa humildade que Jesus abre as bem-aventuranças. E aqui vale a pena a gente lembrar do Mestre, nos dizendo: eu sou o caminho para a verdade, para a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse reino de amor que ele nos apresenta, que ele alcançou. E quando ele fala vem a mim, não é no sentido de que nós temos que ter Jesus como aquele que vai de uma forma aqui na terra ter um 100% de seguidores. Não é isso. É a sua mensagem, a mensagem divina, a verdade que ele traz. E esse caminho é aberto pela humildade, porque sem humildade nós não conseguimos nenhuma das outras virtudes. Na bem-aventurança seguinte, quando ele vai dizer: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, sem humildade nós não sabemos ser resignados. Nós nos revoltamos, nós cobramos de Deus, nós queremos fugas, queremos caminhos milagrosos, mas a humildade nos abre os olhos para a lei de causa e efeito. Que se nós sofremos, é pela liberdade que nós temos de escolhas que nem sempre são feitas com base nessa lei de Deus gravada em cada um de nós. E quando nós escolhemos por esse desamor, nós temos a consequência que nós chamamos de dor. Não porque o Pai quer nos punir, mas ao contrário, porque Ele nos ama, nos quer nesse reino de felicidade, de amor, amar em plenitude, o ápice da felicidade. E são essas consequências dolorosas que nos despertam muitas vezes para a maturidade do Espírito. Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? É quando a gente começa a buscar, e o próprio Mestre nos diz: buscar e achareis. Essa busca que nós vamos buscar em nós, na nossa essência. E aí vem a dor acompanhada da resiliência, da resignação, da compreensão, não mais da revolta, mas da gratidão de compreendermos que Deus é sim justo, mas acima de tudo é misericordioso e nos ama. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o momento que nós estamos vivenciando o aqui e o agora. Essa humildade que agora vai nos mostrar a necessidade desse divisor de águas que nós estamos. Deixarmos os mundos inferiores para almejarmos as reencarnações, primeiro nos mundos de regeneração e depois nos mundos superiores, os mundos felizes, ditosos. E o que se requer de nós para que a gente construa um pouco mais desse reino de Deus em nós? Os mansos herdarão a terra, aqueles que já não têm mais o orgulho, o egoísmo, a vaidade. É quando nós entendemos quem somos nós. E não é um entendimento no sentido litúrgico, não é um entendimento no sentido de que nós conhecemos mais do que os outros, não é no sentido muitas vezes em que a gente vê essa briga entre as religiões, essas dissensões, porque Deus é amor. Onde tem briga, onde tem dissensão, Deus não está. É nós entendermos
finalmente a nossa igualdade, que somos irmãos em Deus, nosso Pai. E hoje o Silvio é bom tomar na historinha, né, Silvio? Ele nos mandou uma historinha que a gente já fez uma dinâmica. Quem estuda às quintas-feiras, a gente fez uma dinâmica baseada nessa historinha. E a gente vai contar a dinâmica, que ela é bem emocionante. Quem estava aqui participou, né? Teve gente que até machucou. Então a gente conta, né, que é feito com balões, a gente coloca o nome das pessoas nos balões, foi feito numa escola dos Estados Unidos, colocou ali o nome das crianças, e eram muitas crianças, e pediram para as crianças acharem os seus balões com os seus nomes. E aí aquela bagunça, ninguém achou nada, e depois inverteu. Então eu vou contar como que a gente fez aqui essa parte. A gente colocou o nome nos pirulitos. Então tinha um pirulito, foi bem em cima aqui, uma bandeja, e a gente falou, cada um tem que achar seu nome. O que vem na cabeça da gente, que ainda é bem arraigado ao mundo inferior? A gente ainda tem que achar primeiro, né? Gente, foi uma loucura, todo mundo avançou no pirulito, teve pirulito que espatifou, gente que caiu, né? Então, a história foi interessante, teve uma amiga que falou assim, olha o que fizeram comigo, né? O pirulito dela estava estraçalhado. E aí lá na escola, o que foi feito? Foi feito aqui. Então a diretora falou, não, agora cada criança vai achar o primeiro balão, vai ler o nome no balão e vai fazer o quê? Entregar para o coleguinha. Lá foram 5 minutos. Aqui em 1 minuto os coleguinhas se refizeram. Por que é interessante essa dinâmica? Porque muitas vezes a gente fala em Jesus e se emociona. A gente fala que Ele é o nosso mestre, que Ele é o nosso guia. Mas muitas vezes nas nossas reações nós sempre estamos ali com o ego, em primeiro lugar, em primeiro eu, o destaque. Então é interessante a gente entender essa igualdade, que não desmerece ninguém. Tem pessoas que falam, mas eu não sou igual a uma pessoa, por exemplo, que hoje é assassino. E nós, será que nós nunca assassinamos em encarnações passadas? Então a gente começa a ter esse olhar da humildade, vamos construindo essas virtudes, que a mansuetude agora é a generosidade, a afabilidade, doçura não exterior, mas que vem do coração. E esse é o ponto que nós estamos. Essa é a nossa escolha. Escolhemos por amar ou por competir? Escolhemos por entender quem somos nós, a nossa essência, ou ainda buscamos as exterioridades? E aí nós temos a bem-aventurança que vai nos dizer felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui não é uma cobrança também dos nossos irmãos, é sermos justos. Felizes são os justos, porque em meio à desonestidade você permanece honesto. É que a gente vai chegar à compreensão desse sal da terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aqui são os mundos, mas vamos dizer assim, felizes no sentido de que o perdão é natural. Hoje nós temos que lutar muito para perdoar, lutar muito com o nosso ego, esse ego que nos engana. E é uma libertação desse ego. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. É o que nós estamos fazendo a cada encarnação, a purificação do ser, para alcançarmos esse reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esses são os habitantes dos mundos celestes, os Messias, os Cristos, os Espíritos que alcançaram essa plenitude de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso são pacificadores, porque é muito dinâmico esse movimento universal em que você se doa, em que você serve, em que você vê os seus irmãos que estão em dificuldade e você ama. E aí nós temos bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando forem caluniados, quando forem malditos, por causa de mim. Jesus está falando por causa dele, não na personalidade de Jesus, o Cristo.
Mas quando fomos perseguidos por já amarmos, por já comungarmos desse pensamento divino, de buscarmos na solidariedade, na fraternidade, a nossa existência, o nosso dia a dia, a nossa vivência. E aí Jesus vai nos dizer para ficarmos felizes, regozijai-vos, porque assim também fizeram e foram os profetas. E aí vem a parte em que Jesus fala diretamente aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Ali ele vai olhar nos olhos e dizer: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para que serve? Para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Quando a gente pensa na figura do sal, Jesus, na sua pedagogia, ele sempre usava elementos que eram conhecidos, que eram populares, e o sal sempre foi conhecido. Ele usa de uma metáfora. Aqui é interessante a gente entender que ele não usa de uma comparação. Porque se ele tivesse comparado, ele falaria o quê? Vós sois como o sal. Ele afirma, a metáfora é uma afirmativa comparativa. Vós sois o sal da terra. Então, nessa metáfora, o Cristo nos chama a atenção para essa movimentação de todas aquelas virtudes, dessas perseguições, quando nós despertamos para a nossa essência. Olha que interessante. Nós não precisamos ser o sal da terra lá nos mundos celestes. Ele está nos convidando a sermos o sal da terra onde? Aqui, hoje, agora, a hora que cada um de nós desperta para a sua importância. Qual a importância? A importância divina. É quando a gente vai buscar com que todas essas virtudes elas nos tragam a felicidade, na simplicidade, na humildade, naquele desejo de, reconhecendo a nossa imortalidade, os ensinamentos do Evangelho, a vida futura, entendermos essa felicidade que nos espera, mas que ela nos espera no sentido do nosso trabalho, no sentido da nossa conquista, do nosso merecimento. Quando a gente fala em lei de causa e efeito, quantas pessoas se comparam porque um tem merecimento, outro não tem? É a compreensão muito simples, muito justa, de que a gente merece exatamente aquilo que nós buscamos, aquilo que nós praticamos, que nós vivenciamos. Não há nada mais justo. É nós entendermos aqui que esse chamado, vós sois o sal da terra, é para a gente entender que nesse momento, mais uma vez, assim como foi falado na mensagem, Jesus nos relembra o convite. É o nosso reencontro com a sua mensagem, em que ele vai deixar aqui todas as qualidades do sal. Às vezes, quando a gente pega estudos sobre o sal da terra, há uma divergência entre os estudiosos, aqueles que só buscam o conteúdo da época, aquilo que o sal era naquela época. Hoje a gente sabe que o sal tem muito mais propriedades e dá para a gente também compreender, encaixar nas virtudes da moralidade. E aí a gente recorre a Allan Kardec, a aliança da ciência com a religião. Então, quanto mais a ciência nos traz elementos, mais nós compreendemos. Porque o discurso, o sermão do Cristo, ele é também o quê? Imortal. Mas quando nós falamos do sal, a gente se lembra o quê? De que o sal é um conserva. Depois que surgiu os freezer, aí não tem mais. Mas o sal é aquele que conserva. E quando a gente pensa em conservar, é justamente o entendimento de quem somos nós e conservarmos a nossa essência. Olha o quanto isso nos traz um diferencial, alegria de viver, alegria de saber que estamos aqui de passagem, de entender que a violência, que a corrupção, que tudo aquilo que nós classificamos como mal, tudo isso é passageiro. São escolhas de um livre-arbítrio que ainda está doente nesse ego. Mas a partir do momento que nós entendemos
que nós somos essa essência divina, aí sim, não é só entender o Evangelho, esse conservante, conservar a paz. O quanto isso é importante hoje. Quantos de nós não temos paz? Mas não conhece-te a ti mesmo muito, não precisa nem ser muito profundo. Por que nós não temos paz? Porque nós estamos em competição. Porque nós sentimos ciúme, porque nós sentimos inveja. Porque quando nós voltamos para essa essência, quando nós temos a coragem de sermos nós mesmos, e não nessa filosofia barata, né, de hoje, a gente está falando tanto em autoconhecimento, a gente é o que é e os outros são tóxicos e a gente se isola. Não, não é isso. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente busca a felicidade na simplicidade, menos nos afastamos de quem quer que seja. Porque cheios de nós mesmos, cheios dessa divindade, porque Deus é uma luz interior, quanto mais nós nos conectamos com o divino em nós, nós nos conectamos com o divino onipresente, onisciente, onipotente. Nós vamos nos enchendo desse sentimento que é o amor, e ele transborda. Quando a gente não tem, a gente é amargo, a gente é seco, a gente odeia, a gente lamenta, a gente é negativo. Mas aquele que começa a entender que essa essência é paz, é fé, ter a fé, uma fé raciocinada, uma fé que nos traz a coragem de lutarmos contra nós. Quantos de nós estamos perdidos lutando contra os outros, contra aquele que fez isso e fez aquilo? E nós deixamos o principal, lutar contra esse ego. Porque a pessoa que está bem, que está em paz consigo mesma, ela é ofendida. Se nós pegarmos os discípulos de Jesus, se pegarmos os primeiros cristãos que eram queimados vivos, lançados ali às feras famintas, eles entoavam cânticos, estavam plenos desse amor. Sabiam que seriam devorar uma coisa pouca, que a gente passa ali, depois já desencarna e está no plano espiritual. Será que a gente pensa assim? Por muito menos a gente nega o Cristo, a gente se nega. E é interessante a gente sempre pensando aqui nesse conservante, sermos aquele que, ao querermos conservar a nossa essência, nós também passamos a conservar a alegria ao redor de nós, a paz ao redor de nós. Não somos mais aquelas pessoas que estamos sempre implicando e maldizendo e fazendo a intriga, a futrica, e somos aqueles vetores de, muitas vezes, até graves, de separações. Não. Quando nós conservamos esse entendimento que está gravado em nós, que nós somos amor. Então não vem o vazio existencial, vem a alegria de sermos nós mesmos. Essa fé, essa esperança, conservar, não só em nós, mas também nos nossos irmãos. Tem uma historinha bonitinha que conta de uma criança que ela tinha 4 velas ali no seu quarto, ela tinha muito medo do escuro. E as velas vinham ali com os nomes: a paz, o amor, a caridade e a esperança. Num certo dia teve um vento chamado dor, sofrimento. Depois veio outro chamado descrença, indiferença. E assim foram se sucedendo os ventos: violência, preconceito. E de repente a vela da paz se apagou, do amor se apagou, da caridade se apagou, mas ficou da esperança. E aí, como é uma história, a vela vai falar para aquela criança: não tenha medo, eu sou a esperança. Você pode me acender, você pode acender a paz, o amor e a caridade comigo. Então ali a gente sabe que uma vela passa a luz para outra. É conservar quem somos nós. A gente não tem que ser triste. Bem-aventurados os que sofrem, porque são felizes, não porque estão sofrendo, mas porque compreenderam o sofrimento, compreenderam essa essência divina. Nós passamos por tribulações, mas nós sempre temos a oportunidade divina
do arrependimento, da expiação, da reparação. Temperar. Quando a gente pensa em sal, a gente já pensa, né, em temperar. Também temperança, que é equilíbrio. Quando a gente come uma comida muito salgada, é bom? Não, é ruim, nem come, né? Tem uns que comem, tem gente que come. Sem sal. Também é ruim, né? Então, aquele sal na medida certa. O que o sal faz? Ele tempera, na verdade? Ele realça o sabor do alimento. Vós sois o sal da terra. Não é aquele sal demais. Olha, gente, tanto que eu faço caridade, que eu faço bem. Se a gente for prestar atenção, quando a gente pega, por exemplo, cravo e canela, sobressai o sabor do quê? Do cravo, da carne. Põe muito alecrim na comida, a gente sente o sabor do alecrim. E se a gente coloca o alecrim, aparece na comida? Parece, né? Parece. Grande. Não derrete o alecrim. Não derrete. O sal aparece na comida, no arroz, no feijão? Nós sois o sal da terra. O que Jesus está nos convidando? A estarmos em todos os lugares, a praticarmos esse bem, mas sermos invisíveis em qual sentido? Sem vaidade, sem ostentação, uma coisa natural ser bom. Para nós ser bom, a gente tem o que? Destaque na imprensa, a pessoa que pegou um montante de dinheiro e devolveu para o dono. Vai sair na mídia. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acostumados com o quê? Com o contrário. Então, quando Jesus está falando desse sal, é aquele que traz harmonia, temperança. É aquele que não vai ser demais no sentido de fanatizado, querer agora o quê? Doutrinar todo mundo. Às vezes no começo a gente fica meio assim. Então, né, vamos pensar com harmonia. Às vezes a pessoa nem está preparada e a gente quer doutrinar todo mundo. Não é assim. Como que a gente tempera a nossa vida e a do próximo? Na vivência, na ação, como que a gente ensina qualquer coisa? Como é que a gente ensina uma pessoa a ter mais bom ânimo? Não pode ser com negativismo, não pode ser com reclamações. Esse tempero da vida é tão importante, porque nesse bom ânimo, nessa harmonia, nós também vamos combater o grande mal da sociedade hoje, a depressão, o suicídio. Suicídio em criança, que teve um aumento de 200%, chega a ser absurdo. Quantas pessoas com esse vazio existencial, com essa perda de noção, inversão de valores, o medo, a dúvida, a ansiedade. Sermos tempero também aqueles que estão ao nosso derredor. É muito diferente de nós querermos agora nos colocarmos numa posição que temos determinada religião, determinada religiosidade, então nós somos melhores e passamos a julgar, a condenar. O que é essa temperança? O que é esse equilíbrio, essa harmonia? Uma outra história real, muito bonita, aconteceu numa casa espírita, um rapaz que começa a frequentar as aulas, não eram palestras, eram aulas, e ali o professor sempre via que a pessoa ficava no final, o professor sentia que o aluno queria falar alguma coisa, mas também não perguntava. Que a hora que está indo embora, está com fome, né? Então também, caridade, vai embora também. Até que chega um dia, esse aluno cria coragem e vai conversar com o professor sobre um pesadelo que ele tinha, um pesadelo recorrente. Ele chegava sempre ali na beira de um abismo, e uma criança o jogava nesse abismo. E que ele sofria muito, ele acordava suado, e que ele não tinha paz, que aquilo o atormentava de uma maneira terrível. E ele então pede ajuda ao professor, que na hora faz oração. O que é fazer oração? Se conecta com o divino. Vós sois o sal da terra. Aquilo que nós necessitamos, se a gente deseja de verdade servir, a gente tem o auxílio dos benfeitores. E ele então pergunta para ele se tinha acontecido algum fato nesses 11 anos, que eram 11 anos de pesadelo,
que o tinha marcado, que o tivesse traumatizado, e ele ali, muito sem graça, ele vai dizer que sim. Ele passou por um casamento, e ali morava com os sogros, uma situação muito difícil, e casado, eles pagaram o aluguel e a esposa engravidou, mas eles não tinham condições de criar um filho. E ela então pediu que voltassem para a casa dos pais, implorava para ele, mas ele queria, né, o aborto, que fosse feito o aborto, porque não tinha condição. E o professor então, fazendo uma ligação, não é mediunidade não, é raciocinada. Um aborto, 11 anos, então aquele trauma estava o quê? Perseguia a consciência dele. E ali não foi um julgamento que o aborto é um crime, os prós, os contras. Ele falou, olha, o melhor que você tem a fazer é trabalhar com crianças. Tem um orfanato, você vai trabalhar no orfanato dando banho. E assim ele fez. Primeiro dia, nervoso, nunca tinha dado banho. Quem já trabalhou, né? Não é um banho simples, são inúmeros meninos. E quando ele pergunta para a voluntária, ela só fala para ele, aqui está o sabonete, shampoo, toalha. Liga aí e dá o banho. E ele começa a dar o banho, ele começa ali a interagir com aquelas crianças, ele passa 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e ele se encanta com o trabalho. Os pesadelos acabam e ele consegue depois adotar uma das crianças. Essa história nos fala dessa dinâmica de amor. Deus não está nos olhando para nos condenar. Ele está nos trazendo situações em que a gente desperte para os nossos erros, não num sentido de julgamento, de rebaixamento, mas sim, quando a gente fala expiação, reparação, é você reparar os seus erros, você compreender que aquele desamor, seja qual for, basta a gente entender quem somos nós, essa nossa essência, essa nossa temperança na harmonia, que nós não estamos falando aqui dessa briga contínua entre religião e sim em religiosidade, compreensão dessa essência. E esse olhar que nós estamos aqui de passagem, uma passagem muito importante para nós, para o nosso futuro, para a nossa felicidade. Uma passagem que foi extremamente estudada, organizada. Então, tudo que nos chega nessa existência, os fatos importantes, não é para nós ficarmos destemperados. É para a gente ter essa coragem de entendermos o amor de Deus para conosco, que nos traz asserenamento da mente, do coração. Uma outra propriedade do sal, hoje não mais, mas quem é mais antigo, vocês lembram quando machucava? Água e sal. Depois veio o bertiolate, que era também difícil, hoje tem antisséptico, tem anestésico, é outra vida, né? Mas esse antisséptico, o que a gente pode entender quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, o antisséptico, aquele que cura, aquele que cicatriza as feridas, e muitas vezes as nossas feridas, como nessa história, elas são cicatrizadas quando a gente vai de encontro à dor alheia, quando a gente sai de si, a gente sai desse ego e a gente vai para a consciência verdadeira onde está a lei de Deus, onde a gente vai vivenciar esse ser em construção. Não mais inversão de valores, mas esse ser que busca acolher, que busca auxiliar, mesmo que a gente não saiba auxiliar, mas só da gente falar, olha, não sei o que a gente faz, mas conta comigo que a gente faz junto. Isso nos dá força. É nós não sairmos do mundo da convivência, é vivermos o mundo, a convivência, a sociedade, mas incorruptíveis, conservando essa alegria de sermos espíritos imortais, destinados ao reino dos céus, à felicidade, à perfeição. Esse antisséptico no sentido de que nós podemos, buscando curar a nós mesmos os males do espírito, egoísmo, orgulho, vaidade,
também podemos auxiliar aqueles que estão à nossa volta. É aquele que não usa o Evangelho para dar lição de moral, mas usa o Evangelho para vivenciá-lo. Quando a gente pensa em algumas passagens de Jesus, como a dos 10 leprosos, Jesus caminhando, 10 leprosos passam por ele e ali desejam ser curados. O que Jesus fala? Vai e mostra-te ao sacerdote. Aí a gente fala, mas não tinha que ser invisível? Aqui a gente tem que entender que Jesus, ele está dizendo, cura, mas não mostra que curou. Quando ele fala, vai ao sacerdote, é porque tinha a lei mosaica, que aqueles que eram curados da lepra, eles tinham que se apresentar ao sacerdote para serem reintroduzidos na sociedade. É o que Jesus está falando, vai, mas não conta quem curou. É esse sentido de caridade, de amor em ação, em que nós buscamos. Muitas vezes, em nós, na nossa dificuldade, agora a empatia, a indulgência, muitas vezes nós confundimos quando a gente fala colocar no lugar do outro, fazer ao outro o que nós gostaríamos. Fazer ao outro o que nós gostaríamos é uma coisa, porque nós sabemos aquilo que nós queremos. Mesmo que seja errado, a gente está sendo autêntico. Agora, nos colocar no lugar do outro, nós não temos condições. Nós não passamos o que ele passou. Nós não vivenciamos o que o outro vivenciou. Então, vós sois o sal da terra, é um chamado urgente para nós pararmos com os julgamentos, para nós pararmos de querermos colocar todo mundo onde nós achamos que é o correto. O sal da terra é aquele que silenciosamente ele cura, ele se mantém incorruptível no meio corrupto. Não é à toa que nós estamos no mundo como está. Faz parte da provação, faz parte de situações em que nós escolhemos livremente onde estaremos daqui para frente. É a firmeza de caráter, firmeza de honestidade conosco mesmos, mas acima de tudo a firmeza do alto amor. Esse alto amor no sentido de não nos desprezarmos. Muitas vezes nós somos tão duros conosco que fugimos de nós mesmos, fugimos da nossa consciência, não queremos assuntos que nos tragam os traumas, que as feridas ainda não cicatrizaram. Mas tudo isso que o Mestre nos chama é o autoconhecimento, esse conhece-te a ti mesmo, para sermos felizes, para buscarmos sim, na simplicidade, que não é fácil a simplicidade, mas é onde mora a alegria. Muitas vezes nós nem sabemos quem somos nós, o que nós gostamos, moldados a uma sociedade ainda doente pelo ego, ainda tão competitiva. E ser o sal da terra é ser autêntico, porque não existem dois de nós, nós somos únicos. É a gente encontrar Deus em nós, no nosso íntimo, e é preciso coragem. É preciso nós entendermos que quando Jesus aqui está a nos convidar à vivência do seu Evangelho, ele nos convida justamente a olharmos para quem somos nós. Quando nós falamos de onde nós viemos, criação divina, já passamos ali por princípio inteligente, estamos numa fase de humanidade, para onde vamos? Para essa vida em abundância que Jesus nos convida. Qual que é a vida em abundância? Quando a gente chega nesse reino dos céus, purificados, Cristos, esse eu superior, aqui nós começamos a viver a alegria de amar em plenitude. Quando Jesus fala para nós, eu sou a videira verdadeira, quem está em mim não se perde, o sal não se perde. O que é estar em Jesus? O que é estar nessa videira? É justamente a compreensão do dinamismo desse universo, porque somos seres universais, não pertencemos a nenhum mundo. Esse universo de amor, de progresso.
Que quanto mais nós entendemos e buscamos vivenciar, mais cheios de plenitude, essa vida em abundância. Não precisamos chegar lá. A gente pode viver em abundância aqui e agora. Eu me lembrei de uma história, a gente já contou ela várias vezes, mas ilustra muito essa abundância de alegria, de felicidade, mesmo nas adversidades. Então conta-se de um pai trabalhador, muito rico. Ninguém encontra riqueza não, nem Jesus. A riqueza é neutra. O que é contra é aquilo que a gente faz, aquele apego que a gente tem, né, se sentir superior. E esse pai se sentia assim, muito rico. E ele queria mostrar para o filho de 6 anos que eles faziam parte de uma, vamos dizer assim, de uma classe muito pequena, mundialmente falando. A grande maioria não tem a condição financeira que ele tinha. E ele então se lembra do primo pobre, lá no sítio. E ele então liga para esse primo e fala, eu posso ir com meu filho? O primo fica na alegria, pode vir, bom demais da conta, né? No interior de Minas Gerais. Pode vir, né? Saudade. E aí ele pega, prepara tudo e vai doutrinando o filho. Olha, nós vamos para uma outra realidade. Você vai estranhar. Lá não tem essa tecnologia toda, não tem esses iPod, iPad, deve ter televisão no máximo. E ele vai falando, tanto que ele ia ver diferença entre a vida deles e a vida desse primo. E quando eles chegam ali, porteira fechada, e o menino vai, abre a porteira, já tanto que o menino gosta de abrir a porteira, gente. Abre a porteira, já fica feliz. Não é simplicidade de viver? Abriu a porteira. Chegou lá, já tinha lá o cafezinho, o bolo, bem bom demais, né? E ali eles reúnem, vai contar da infância, os meninos com aquela meninada, mas aquela cachorrada que tem no sítio, vão nadar no rio, hora do almoço, oração, com a comida boa. E ele passou 2 dias lá, assim, nessa simplicidade toda. E o pai adorando, porque não tinha nada lá. Não tinha nem quarto para dormir, dormia todo mundo ali no colchão na sala, né? Então ele já passou por isso, né? E aí, domingo, segunda-feira, foram embora. Aí o pai pergunta, você viu, meu filho? Que diferença? Ele, nossa, pai, diferente demais, nós é pobre demais. O pai disse, não tem problema, como que a gente é pobre? Você não entendeu, meu filho? Não, pai, você que não está entendendo. Se a gente for pegar a piscina lá de casa, ela é grande, mas o rio do meu time não tem começo e não tem fim. A gente tem só um cachorro, lá tem cachorro, tem vaca, tem isso, tem aquilo. Mas a maior riqueza que ele vai dizer ali é que os tios estavam sempre com os filhos, conversando, as histórias, aquela riqueza que nós estamos esquecidos com a inversão de valores. Muitas vezes nós estamos todos dentro de casa, cada um no seu lar. E conversamos, sabe, eu nem conversamos, porque a gente está conversando com outra pessoa. Então a gente tem que pensar que o Evangelho é nesses momentos. Não é para a gente doutrinar os outros, é para a gente ver o que a gente está fazendo na nossa vida, o quanto é gostoso. A gente olhar nos olhos, a gente sorrir, a gente conversar. Um último atributo do sal, o salário, a palavra salário vem de sal, porque o sal, ele era como que uma moeda de troca. E quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, nós somos a riqueza da terra, não a riqueza material, mas a riqueza em sermos espíritos, em podermos amar uns aos outros, que a gente lembre da dinâmica. Que a gente não precisa pegar o nosso primeiro, porque só existe felicidade quando a gente consegue também fazer feliz. Que Jesus nos abençoe. Pois é, meus irmãos. Vocês viram quantas propriedades tem o sal, né? Então, o conselho é que sejamos o sal da terra. Vamos nos esforçarmos, né? Para ser o sal da terra. E essa historinha que a Fabiana contou aqui, que retrata muito a infância da minha época.
Eu fico feliz porque eu me lembro quando eu tomava banho de rio, na fazenda do meu avô. Então eu gostei, eu gosto sempre quando ela fala as coisas boas que a gente aproveitava quando era criança, contar histórias. Lá na fazenda não tinha celular, então o que a gente ia fazer? Contar histórias. Cada um queria contar a sua história, isso é muito bom, é recordar muito bem, né? Então, meus irmãos, nós estamos finalizando, agradecidos a Jesus por mais esta oportunidade, que possamos voltar para os nossos lares em boa companhia, felizes com o aprendizado dessa noite. E para a prece final, nós vamos convidar a família. Vão em paz. Que Jesus nos acompanhe. Mestre amado Jesus, que a tua paz nos renove, que possamos sentir essa frequência tão alta do seu amor, que nos convida a sermos melhores, a cada dia melhores, não que os outros, mas que a nós mesmos, que despertemos para esse ser humano tão luminoso que habita em nós, que possamos buscar e que possamos ter a alegria e a coragem de fazer com que ele se manifeste nas coisas mais simples da vida, nesse caminho que trilhaste e que nos ensinaste, e assim, com a oração que nos ensinaste, rogamos por toda a humanidade, que nesse instante, todos os nossos irmãos que estão em sofrimento e desespero, possam encontrar essa razão de viver, possam encontrar essa essência que habita cada um de nós, trazendo a força, a superação, de não cairmos na tentação de desistir de nós, de buscarmos a porta do suicídio, de estarmos desesperados em sofrimento. Que todos possam encontrar em Ti essa luz do mundo que nos convida à felicidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo. Assim seja.